Alder Pedro, este não é de todo um processo que tenha seguido um fio condutor estável. Não. Primeiro, qual é a vossa posição sobre esta matéria e, nesta altura, o que é que devia estar a acontecer? Bom, esta matéria das portagens, quer dizer, surge na pior altura para as pessoas, porque, de facto, num momento que se aproxima de recessão, um momento complicado, em que as pessoas estão a ter uma perda dos seus rendimentos e dizer que para circular tem, onde não pagaram até agora, e lhes foi criada a expectativa de não pagarem, porque isso é que é importante, a própria simbologia SCUT significa isso mesmo, sem custos para o utilizador, foi vendida, entre aspas, dessa forma pelos governantes aqui há uns anos atrás, e agora é difícil para essas pessoas, digamos assim, perceberem, e para as empresas também que têm as suas sedes nessas zonas, perceberem que de um momento para o outro vão ter um custo acrescido. Ainda ontem ouvia o responsável de uma empresa de transportes, quer dizer, tem uma série de veículos a circular diariamente e, portanto, aquilo é, dentro da crise que já existe, é mais um custo, digamos assim, para as empresas. Portanto, surge no pior momento, quando, como eu digo, foi dada a expectativa às pessoas, aos utilizadores, pelo facto de serem em regiões de interior, por facto de serem em regiões que não havia alternativa em termos viários, de não pagarem, digamos assim, esses valores. Agora, e como disse, eu acho que é inevitável, portanto, seja qual for o partido que vá para o governo, porque ambos já falaram nessa vontade, é inevitável, digamos assim, alargar o pagamento a todas essas vias, não é? Falámos aqui de vários aspectos que acabam por penalizar também o negócio do setor. Aquilo que aconteceu no Japão também foi um forte fator que, em termos mundiais, acabou por penalizar o setor. Como é que, neste momento, quais são as indicações que há em Portugal, de como é que as coisas estão a evoluir e de que forma é que nós somos, de facto, afetados por esta... Bem, eu penso que a pior das consequências ainda estará para vir, ou seja, porque até aqui as empresas ainda, quer as empresas de comercialização de veículos, quer as fábricas, ainda tinham os seus estoques, digamos assim, quer de veículos, quer de componentes, com origem no Japão, que permitiu, de algum modo, desenvolver a atividade de uma forma normal, não é? Eu penso é que no futuro próximo começaremos a ter essas consequências da tal ruptura de estoques, não é? Da tal ruptura de fornecimentos, e isso é bastante complicado, vemos isso com bastante apreensão, não só para as fábricas, que no limite poderá levar à paragem de produção, como também para as empresas que comercializam veículos com origem no Japão, que poderão ter dificuldades no abastecimento. E eu relembro que, hoje em dia, como todas as indústrias, mas a indústria automóvel é uma indústria globalizada, então é uma indústria global, e há muitos construtores também europeus que têm fornecedores de componentes que são japoneses, não são só marcas japonesas. Há, de facto, construtores europeus que têm, como foi, aliás, referido na peça, um pequeno exemplo, têm 2 ou 3 componentes vitais que vêm do Japão e, com esta situação, digamos, que se verificou no Japão, poderão ter problemas, digamos assim, de estoques complicados para a montagem e fabrico de veículos. Não é? Mas quando diz curto prazo, está a referir-se mais ou menos pelos vossos cálculos, quando é que de facto pode acontecer? Nas próximas semanas, no próximo mês, exatamente. E isso implica, nós estamos a falar de possivelmente do layoff, mas não, quer dizer, mas isso depois pode ter consequências mesmo a nível das pessoas que essas fábricas empregam? Bom, pois aí será entre a administração da fábrica, digamos, e os seus trabalhadores. Como sabemos, cada caso é um caso, portanto há acordos, digamos, laborais em termos das fábricas de automóveis, que têm com os seus trabalhadores, em algumas há mesmo créditos de horas, digamos, que os trabalhadores podem ter para cumprir, poderão usar esses créditos, quer dizer, há toda uma série de soluções, mas de facto, inevitavelmente, iremos ter paragens, também não serão certamente paragens muito prolongadas, porque depois haverá uma alternativa a esse abastecimento, haverá um retomar da produção, mas que poderá acontecer, estamos convictos que isso acontecerá no curto prazo. O Japão acaba por dar algumas garantias de uma recuperação em várias áreas, porque de facto é um exemplo a forma como os japoneses se dinamizam para reconstruir o país. É um exemplo de facto de luta e de iniciativa muito positivo, mas que de facto, se não fosse essa capacidade dos japoneses e numa economia global em que vivemos, tudo depende de tudo, não é? de componentes, matérias-primas, as fábricas e pequenos componentes, como foi dito há pouco, podem parar uma linha inteira de produção, com consequências até económicas e sociais, até em termos de desemprego, em termos de alguns problemas que podem daí advir. E, de facto, essa capacidade de recuperação no Japão é notável e ainda bem que acontece. Se pudesse enumerar um fator, qual é o fator neste momento que o preocupa mais para todo este ano em matéria de setor? Qual é aquele que o novo governo se deverá debruçar, se puder ajudar para contribuir
a desenvolver o software. Eu penso que de algum modo é comum não poderá ser tudo, a portanto toda a economia, alguns. exatamente, quer dizer, o que nos preocupa mais, eu diria, digamos, a falta de confiança na economia, ou seja, neste momento há uma falta de confiança na economia, há uma falta de confiança no país, há um descrédito do país e isso afeta, digamos, muito também a parte financeira, a atividade bancária e o nosso setor também depende muito, portanto, os nossos associados, desse apoio da banca, desse apoio do crédito, também os próprios consumidores, e achamos que por aí será a principal objetivo, a principal medida de qualquer governo é exatamente tentar restaurar a confiança na economia e segurar também esta parte, digamos, do crédito, do financiamento, tudo isso é importante para o país, não é? Senão a economia para e não funciona, não é? Em termos globais, porque há empresas também mais pequenas no setor, não houve ainda grandes efeitos desta crise, mas podem vir a verificar, só é um setor que, para já... O setor já passou também no passado recente por várias crises. Isso leva a reestruturações, digamos, que acontecem. Portanto, umas derivadas da própria legislação europeia, aqui há uns anos, sobre a distribuição automóvel, que levou as marcas de automóveis também a reestruturarem as suas redes. Tivemos a recessão de 2009, que afetou logo, em primeiro lugar, o setor automóvel também, seguir ao setor financeiro, foi o setor da indústria automóvel, como sabemos, que foi o mais afetado logo no início de 2009, e as empresas tiveram nessa altura, portanto, que se reestruturar. Portanto, já passámos por estas crises recentes, mas esta que estamos a viver e que iremos ter certamente este ano é também muito grave, deixa-nos muito apreensivos e poderá, no limite, conduzir a que algumas empresas não sobrevivam a essa crise. Por isso é que é importante esse retomar, digamos, da confiança na economia, no Estado, no país e também esse apoio em termos bancários, que é fundamental. Miguel Varela, prioridades? Prioridade, de quem quer que venha. Sim, para quem quer que venha. Difícil. É difícil. Não, eu acho que não é difícil. É difícil haver coragem para assumir a responsabilidade de executar essa prioridade. Claramente, eu já o tenho dito aqui várias vezes, não só no setor automóvel, é transversal a todos os setores de atividade económica. Enquanto o Estado mantiver o peso que tem na nossa economia, no nosso sistema, é impossível estar a sustentar uma máquina que por si só é ineficiente. É literalmente impossível. Enquanto que o Estado não reduzir 50%, 60% do peso que tem que ser mesmo uma medida drástica a partir daqui, nós não conseguimos resolver os problemas nem financeiros, nem os problemas de crescimento económico que tanto precisamos resolver. Portanto, acha que deve ser esse, de facto, o foco? É o único caminho. Eu penso que é o único caminho mesmo e deve ser o foco de preocupação do próximo governo. Helder Pedro, na sua opinião, foco principal, não se focando só no setor automóvel, a grande prioridade? Sim, é exatamente aquilo que referi também estou perfeitamente de acordo, que é reduzir fortemente o peso do Estado, digamos, na economia. Isso é que nos levou a esta situação em que nos encontramos neste momento, digamos assim, penso que foi um fator fundamental. Agora, como em tudo, é preciso coragem e eu temo, digamos, por experiências passadas, seja qual for o governo, que haja uma falta dessa coragem para tomar essas medidas. Quer dizer, não podemos dizer ao mesmo tempo que encerramos este ou aquele instituto, mas depois dizer que não despedimos ninguém, quer dizer, porque isso infelizmente é impossível que assim seja. É, portanto, necessária essa coragem para tomar as medidas de nível estrutural, digamos, que ao longo destes anos nos conduziram a esta situação. E se não houver mais fatores penalizadores da indústria, quais são os números, as perspectivas de crescimento para este ano? Não, este ano vamos descer, portanto, isto tem sido aqui um comportamento em W no setor automóvel, portanto, subidas e descidas, e, portanto, a nossa previsão do início do ano é, infelizmente, voltar aos valores de 2009, portanto, os valores do ano da recessão que tivemos em 2009, é cair para esses números de 2009. E para todos os segmentos. Exatamente, portanto, uma queda de 23%, 24% face ao ano passado. As marcas de luxo têm às vezes andado um pouco aquém destes sinais de quebra da economia, sinal que ainda há pessoas que podem... Este ano vai ser assim também? Bom, é um pouco difícil, mas repare, é um nicho, são nichos de mercado que às vezes há uma variação de 2 carros e dá logo um aumento, digamos, 100% daquele segmento. Mas eu penso que os nichos de mercado, como em todos os setores, não só no automóvel, eu costumo dizer também no imobiliário e noutras áreas, digamos, aquilo que são os nichos que representam 2 ou 3% do volume total de vendas, pois resistem mais às crises, como é evidente, e por vezes é por isso também que neste setor, essas marcas que vendem meia dúzia de carros por ano, digamos, às vezes vendendo mais 2, há realmente um aumento significativo, mas são, infelizmente, nichos de mercado, não é a tendência, não fazem o volume. Exatamente. Obrigado aos dois pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Chegamos ao final da Comissão Executiva, uma parceria entre o ISEG e a Ordem dos Economistas. Regressamos amanhã. Até lá, já sabe, fica o ETV.